a Deus. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Muita alegria estar aqui falando da palavra do Senhor. Nós temos um estudo hoje poderoso. Nós vamos mostrar para os irmãos um estudo da verdadeira palavra do Senhor. E vamos corrigir aqui um erro de tradução para a gente poder passar uma mensagem verdadeira para os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir aos irmãos, se gostarem, né, daquilo que está sendo apresentado para os irmãos, inscreva-se no canal. Nós estamos precisando da inscrição dos irmãos e indique para amigos, para parentes, para irmãos, amém? Em nome de Jesus. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no TikTok e no YouTube. João 1717 Oficial. O canal chama João 1717 Oficial, tá? Em nome de Jesus. No meio dos dois 17 tem um ponto. Glória a Deus. Amém, irmãos? Abra aí a Bíblia, em nome de Jesus, em Mateus 26, para a honra e glória do nome do Senhor. Mateus 26, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 26, irmãos. Abra aí que tem uma poderosa palavra aqui para os irmãos. É um estudo. Nós estamos fazendo um estudo da palavra e esse estudo nós vamos colocar no canal. Temos aí uma vontade de fazer pelo menos um estudo por dia. Vamos tentar manter isso. Amém? Mateus 26, o versículo é 31. Atenção aqui, irmãos. Nós vamos apresentar um erro para os irmãos na leitura que vai completar essa. Diz assim, ó, então Jesus disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Atenção agora. Mas Pedro, respondendo, disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Eu quero mostrar para os irmãos um cenário disso aqui, para os irmãos entenderem. Eles saíram, aqui eles estão saindo da ceia do Senhor. O Senhor fez a Páscoa um dia antes da Páscoa, da data oficial, porque ele era o Cordeiro Pascal no dia seguinte. Amém? E eles estão aqui seguindo para o jardim de Getsemane. E nesse caminho que isso aqui aconteceu. Estavam todos os discípulos ali do Senhor com ele, indo todos para lá. E Pedro disse aqui, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Amém? Ele se colocou até acima daqueles que estavam com ele caminhando junto, dos discípulos. Eu não faço isso. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. O cantar do galo é a 3ª hora, né, do calendário judaico, no calendário religioso judaico, né, às 3 da manhã, mais ou menos. E Pedro vai responder aqui, ó, disse-lhe Pedro, ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos disseram o mesmo, irmãos. Mas eu estou apontando Pedro aqui porque nós vamos uma leitura interessante ali na frente. Pedro se coloca acima dos outros. Eu não nego. Eu morro por ti. Isso não é incomum. A gente, às vezes, nas nossas orações, nos nossos pensamentos, a gente se imagina defender o Evangelho com a vida nossa. Ainda mais se aproximando desse tempo final que está chegando aí. Glória a Deus. Mas existe um porquê aqui, e nós vamos chegar nesse porquê. Nesse porquê nós vamos para entender isso, nós vamos em João, agora vamos lá em João, em nome de Jesus. Livro de João, o 21. Livro de João, 21,
a partir do versículo 15. Agora, atenção nessa leitura, que ela é uma sequência daquele fato que aconteceu lá. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Está apontando para aquele fato. Ele se colocou acima dos outros lá. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Presta atenção nisso aqui. Ó. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aí o Senhor vai perguntar uma outra vez. Tornou a dizer-lhe, segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por ter dito pela terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Bom, essa Bíblia que eu estou lendo aqui, a maioria dos irmãos evangélicos tem ela, que é uma Bíblia Almeida. Essa aqui é Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel significa que ela é fiel à tradução, não houve mudança. Essa Bíblia que eu tenho aqui, esta outra, ela é uma King James Fiel. King James Fiel. A tradução dela foi feita em 1611. Amém? 1611, o Brasil tinha 111 anos nesse tempo. A nação brasileira tinha 111 anos nesse tempo aqui. Amém? Ela deve ter sido feita a tradução na Inglaterra. Naquele tempo, a igreja anglicana começava a prosperar na palavra, em nome de Jesus. E as Bíblias lá não aceitavam muitas traduções diferentes daquilo que eles não se encaixava a palavra. E normalmente sempre aparece um doutor da palavra querendo colocar a palavra do jeito dele. Que nem essas novas traduções que tem por aí, se dizem atualizadas a esse tempo, é um perigo muito grande, irmãos. Eu estou alertando os irmãos porque a palavra muda e o entendimento vai mudar junto. Então vamos prestar atenção aqui nessa Bíblia, aqui em Gênesis de 1611. Amém? O versículo 15, vamos começar no mesmo de lá. Diz assim: assim tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? A mesma pergunta nós estamos vendo exatamente pelo motivo dele ter se colocado acima de todos. Então o Senhor está aqui, o Senhor não está repreendendo ele. Aqui o Senhor está corrigindo o que foi errado lá atrás. E nessa correção, o Senhor vai mostrar para ele o caminho certo para ele morrer pelo Evangelho. É isso que está acontecendo aqui. Então presta atenção. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Presta atenção na resposta. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Ele disse: apacenta minhas ovelhas. Amém? Irmãos, qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é simples. É muito simples. O Senhor Jesus, ele tinha um amor que é chamado ágape no grego. Acho que os irmãos já devem ter ouvido falar disso por aí. O amor ágape é um amor incondicional, é o amor que o Senhor tinha. Ele entregou a vida por nós. Ele tinha um amor incondicional, independente de quem fosse, que precisasse da cruz, da salvação, do sangue dele derramado, ele estaria derramando para aquela pessoa. Fosse bandido, fosse ladrão, fosse assassino, fosse o que fosse. O sangue dele era para que aqueles que quisessem a salvação com ele pudessem usar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Pedro não poderia ter respondido para ele: tu sabes que eu te amo, porque ele estaria dizendo para Jesus: o meu amor por ti é incondicional.
E ele não cumpriu o amor incondicional lá atrás. Ele não cumpriu. Ele fugiu. Nós sabemos que Pedro correu, negou o Senhor. E depois correu. Nós sabemos disso. Então tem uma tradução errada aqui na Almeida. Amém? As 3 vezes, ó, eu vou ler aqui para os irmãos entenderem todas. Disse novamente pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Ele responde a mesma palavra. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Olha a habilidade do Senhor aqui na 3ª pergunta. Disse-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de Jonas, gostas de mim? Glória a Deus. Pedro entristeceu-se por ter dito na 3ª vez: gosta de mim. Por quê? O Senhor entendeu, ele está passando para Pedro qual que era o amor que ele tinha, que não era o incondicional. Era um amor que é chamado de fileu, acho que é assim que se lê, que significa eu gosto de ti. Gosto muito de ti. Mas eu não morro por ti. Não é que eu não quero, é que eu não consigo. Amém, irmãos? Está entendendo? Não é glorioso isso aqui? Então Pedro entristeceu porque o Senhor perguntou qual a resposta dele. Ele já tinha dado 2 vezes. E disse-lhe o Senhor, disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Amém? Irmãos, então, irmãos, aqui é um erro de tradução na Almeida. O amor de Pedro não era incondicional. O amor de Pedro era um amor de gostar muito, mas não tinha uma sustentação. Quando o inimigo agiu de verdade naqueles dias, né, naquela passagem de Mateus 26, quando houve uma ação de verdade, então a força, a certeza, a força dele sumiu, ela não se sustentou. Ele pensou mais em proteger a vida dele. Amém? Então Pedro não fez nada de errado aqui, o Senhor não está recriminando ele por aquilo. Mas o Senhor vai falar a Pedro que ele vai morrer pelo Evangelho. Está na sequência aqui, ó. Amém? Na verdade, te digo, quando tu eras jovens, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderá as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Glória a Deus, irmãos. E falou isso significando com a morte, com que morte havia de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Então, o Senhor está dizendo para Pedro aqui que ele vai glorificar o Senhor com a vida dele. Amém? Em nome de Jesus? Mas que lá não deu porque havia um motivo que nós vamos apresentar para os irmãos. Um motivo que não deu ainda para Pedro fazer isso. Amém? Glória a Deus. Lembrando os irmãos, nós vamos falar bastante disso aqui de Apocalipse, porque a gente estuda bastante o Apocalipse. Aqui na frente, as 2 testemunhas, elas entregam a vida ao Senhor. A vida para glorificar. O Senhor está falando aqui, ó. A vida para glorificar a Deus. Vai ser aqui, as testemunhas da frente vão fazer isso que Pedro fez aqui. Que Pedro vai fazer aqui, os discípulos também vão fazer com vocês. Amém? Mas isso é um outro dia para a gente falar disso. Eu quero seguir aqui, em nome de Jesus. Mateus, vai lá em Mateus, para honra e glória do nome do Senhor. Eu vou pegar a Bíblia que a maioria dos irmãos usa, que é a Almeida. Ok? Mateus 14. Vai lá em Mateus 14. Essa aqui é a passagem do mar onde o Senhor andou sobre as águas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Então aqui nós estamos aqui com outro exemplo de Pedro,
de que eles não estavam ainda, estava sendo preparado, mas ainda não estava na condição de glorificar o nome do Senhor com a fé dele, amém? Com a certeza que ele tinha. E muitos de nós, ou a maioria, não estamos em condição ainda. Nós estamos numa igreja espiritual, nós estamos passando pelo tempo da igreja espiritual. A igreja espiritual, ela se completa no Apocalipse. Amém? Em nome de Jesus? As pessoas ficam, às vezes, falando em arrebatamento, que vão ser arrebatados antes do Apocalipse. Não vão ser, porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Diz que existe esse arrebatamento. O arrebatamento é no último dia. E todos os profetas falam desse último dia. Todos, sem exceção, falam desse último dia. O próprio Senhor fala várias vezes desse dia. E esse dia é o último dia. O último dia de Apocalipse. É quando o Senhor vem com o sétimo cálice da ira de Deus. Amém? Um pouco antes do sétimo cálice da ira de Deus, a igreja é arrebatada. Porque ela estava no deserto, se preparando para o arrebatamento. E no deserto, literalmente, fora de qualquer comunicação possível. Nós temos vídeos aí no canal, nós temos no canal da cantora, que nós fazíamos no Facebook, né, cantora? Nós fazíamos por lá, né? Então nós temos lá no canal Cantora Sueli, né, no Facebook dela. Mas nós vamos passar para esse canal todos aqueles estudos que nós temos lá, nós vamos passar para o canal aqui, os irmãos vão poder entender a mulher do deserto, a igreja do deserto. Amém? Em nome de Jesus, está entendido? Glória a Deus. João 14, irmãos, vamos lá em João 14. João 14, a partir do versículo 15, diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Isso aqui é uma cobrança do Senhor. Se ama Ele, tem que guardar o mandamento, senão não ama. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Em nome de Jesus. Então, os irmãos começam a entender o que faltava para Pedro, chamava batismo no Espírito Santo. Nós conhecemos como batismo no Espírito Santo. Ele não tinha o batismo no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então vamos agora ver uma ação de Pedro aqui, para honra e glória do nome do Senhor. Vamos a Atos. Aqui em Atos tem bastante ação de Pedro aqui. Ó. Atos 2. Atos 2, de 1 a 4, irmãos. Diz assim, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Pentecoste é a quarta festa. Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecoste, quarta festa, que já se completaram, falta completar 3. Nós temos também vídeos que mostra todo o trajeto do Senhor até Apocalipse pelas festas dele. E nós vamos colocar aí num tempo adequado, porque nós precisamos preparar isso tudo. Nós vamos estar colocando isso no canal. Os irmãos vão poder assistir isso também. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então está aqui o que faltava para Pedro. Era a promessa do Senhor, o Espírito Santo. E depois disso, o que aconteceu em nome de Jesus? Depois disso, vai em Atos 2, 37. Atos 2, 37. Diz assim, ó.
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Porque Pedro estava pregando a palavra, ele fez um discurso glorioso aqui. E as pessoas queriam aceitar o Senhor aqui. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, naquele dia, agregaram quase 3.000 almas. Olha só a diferença do Pedro de lá que correu, o Pedro daqui. Amém? Pedro daqui, ele vai para cima daquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é o nosso próprio Deus, estava no coração dele. Aí nós ficamos invencíveis. Fala, mas eu vou matar todo mundo. Não vai matar, porque o Senhor é o dono da vida e da morte. Para o Senhor, a nossa morte não existe. Nós temos da vida para a vida. Amém? Precisa entender isso. Glória a Deus. O Senhor vai estar sempre conosco. E precisa entender, os irmãos, que às vezes ficam assustados com o Apocalipse, da igreja que morre na cidade. Eu falei já para os irmãos aqui. Ela se entrega para glorificar o nome de Deus. Não é o inimigo que foi matar, é ela que quis se entregar, como o Senhor Jesus fez. Ele se entregou, ele disse, ninguém toma a minha vida, eu dou porque quero. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar nesse amor incondicional aqui na frente. Ou se não estivermos preparados, nós vamos para a igreja do deserto. E lá se prepararemos o suficiente. Aqueles lá são intocáveis no deserto, têm a proteção do Senhor, isso está em Apocalipse 12. E aí sim, no último dia, o Senhor faz o arrebatamento. Que nem fez o arrebatamento de Elias e de Enoque. Glória a Deus. E o 42 diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Os irmãos entenderam que Pedro, ele não tinha um amor incondicional, há um erro de tradução. Ele tinha um amor fileu. É assim que se fala, fileu. Não tinha um amor agape. Amém? Glória a Deus. E aqui, para encerrar, irmãos, no Atos 5, lá em Atos 5, eu vou ler aqui a partir do 12 e nós podemos encerrar a mensagem aqui, esse estudo. Diz assim, ó, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em macas para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha só, irmãos. O Pedro que correu, agora a sombra dele curava. Olha que coisa gloriosa que é isso aqui. Amém? Esse poder aqui, eu vou informar para os irmãos que a igreja aqui do fim dos tempos, na primeira parte de Apocalipse, ela vai estar nesse poder aqui. Exatamente nisso aqui. Está lá em Apocalipse 11, pode ler lá, em nome de Jesus. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aqui está uma mensagem para a honra e glória do nome do Senhor.
Eu espero ter ajudado os irmãos nesta mensagem, nesse entendimento, nesse amor, na diferença desse amor, para haver um entendimento melhor, porque havendo um entendimento melhor, um entendimento certo, nós sabemos que nós temos que procurar o Espírito Santo. Esse é o caminho que vai nos levar a isso. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Deus te coloque nesse caminho da verdade, com a palavra de sabedoria e de entendimento, e você não saia daí em nome de Jesus.